O que quer que atinja o pico do horizonte de uma cidade diz pra gente o que de fato essa cidade adora, o que ela tem como prioridade. Por exemplo, lá na antiga cidade de Babel, eles procuraram fazer um nome para si mesmos, tentando construir uma torre que tocasse o céu. Em certo sentido, eles adoravam a si mesmos. As antigas cidades que Paulo visitou teriam sido dominadas por enormes santuários e templos instalados nos lugares mais altos. É claro que hoje em dia, as nossas linhas do horizonte da cidade também continuam a serem dominadas por os nossos objetos de adoração. Hoje, os grandes centros de finanças e do mercado estão sobre nós e nos lembram a quem nós realmente servimos. Já nos dias de Jesus, um edifício em particular cativava os corações e as mentes do povo judeu. Esse edifício era o templo. E com uma boa razão. Lá nos dias de Moisés, o Senhor revelou um plano celestial para construir um modelo que ligasse o céu e a terra. Moisés construiu esse modelo portátil e chamou ele de tabernáculo. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo com a própria presença de Deus. Séculos mais tarde, Salomão construiu uma versão maior e mais sólida desse modelo que ligava o céu e a terra. E esse foi o primeiro templo, o mais glorioso de todos. Mais uma vez, a nuvem da presença do Senhor encheu esse edifício. Ali era a morada de Deus na própria terra. Não é de se admirar que o povo pensasse estar a salvo enquanto estivesse perto do templo, como a gente viu lá em Jeremias 7. E também não é de admirar que quando o Senhor julgou os israelitas pelos seus pecados, ele tenha atacado exatamente o templo e essa falsa sensação de segurança que eles possuíam. Assim, lá no século 6 a.C., os babilônios vieram e destruíram o templo e levavam o povo ao exílio. O povo, 70 anos depois, retorna do exílio e ali eles constroem um segundo templo. Dessa vez, o templo foi então profanado agora pelos gregos. E aí o templo foi reconstruído novamente por volta de 20 a.C., como o Templo de Herodes. Esse é o templo que de fato estava de pé nos dias de Jesus. E os discípulos ficaram muito impressionados com esse prédio. O texto diz que quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, olha que pedras, olha que construções. Marcos capítulo 13, verso 1. Aqui estava o edifício mais impressionante que um judeu jamais poderia ver. Pedras maciças, estruturas magníficas. Mais do que isso, é a casa de Deus. É o lugar onde os humanos podem se encontrar com o Altíssimo. Certamente Jesus também ficaria impressionado com o templo. Só que a sua resposta deixa os discípulos de queixo caído. Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Pois eu digo para vocês que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Marcos 13, verso 2. É quase impossível a gente imaginar a impressão que essas palavras teriam tido sobre aqueles discípulos. Pense por um segundo, por exemplo, no colapso das Torres Gêmeas. Esse é o nível de choque aqui. Lá, naquele fatídico dia, para poder atingir o coração da América, a Al-Qaeda ataca as Torres Gêmeas, o Pentágono, os símbolos do orgulho e da segurança americanos. Agora pegue esse choque, o choque desse ataque, e multiplique-o, porque aqui está o edifício de Deus, a morada de Deus, a casa de Deus. E Jesus diz que tudo isso vai virar escombros. Claro que ele estava aqui dizendo e prevendo a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Só que esse evento cataclísmico também falava de uma demolição ainda mais cósmica. Depois do 11 de setembro, a América estava em choque, um estado de choque, porque se esses edifícios que simbolizam a segurança e a potência que é os Estados Unidos podem ser atingidos, então nada mais está seguro. Agora pense nisso, no caso do templo. Essa sensação é ainda maior. Se a casa de Deus vai ser demolida, então não existe lugar na terra onde o ser humano pode estar seguro. E depois de Jesus falar, ninguém mais ali consegue dizer uma sequer palavra. Talvez por uma hora, talvez por ainda mais tempo. E finalmente no versículo 3, vemos Jesus sentado no Monte das Oliveiras, tendo como vista o próprio templo. Ninguém conseguiu falar ao sair dos pátios do templo, atravessar o vale de Sidrom e subir ao Monte das Oliveiras. Todos estão em silêncio,
porque Jesus falou de algo verdadeiramente destruidor na terra. A casa de Deus vai ser demolida. Será que alguma coisa nessa terra está segura? E a resposta de Jesus é tanto quanto inquietante. Não. Se a casa de Deus está programada para ser demolida, esteja certo de que o resto do mundo vai seguir o mesmo destino. Isso aqui é Marcos capítulo 3, em poucas palavras. O julgamento do céu sempre se move de cima para baixo. Pedro declara lá em 1 Pedro capítulo 4, o juízo deve começar pela própria casa de Deus. As pedras do templo serão completamente quebradas até virarem poeira. Só que isso é apenas o começo das coisas que se desfazem. Haverá uma ruptura internacional. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Essas coisas são o princípio das dores de parto. Versos 7 e 8. Haverá também desagregação familiar. O irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e o matarão. Verso 12. E o mais chocante é que haverá uma desagregação cósmica. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Versos 24 e 25. Primeiro, o templo vai virar escombros. Só que um dia todo o universo também vai virar escombros. Então, que esperança pode haver quando, de acordo com Hebreus 12, 27, tudo o que pode ser abalado será removido? Onde encontraremos segurança quando até mesmo o templo se mostra tão vulnerável? Onde nós podemos depositar a nossa confiança quando até mesmo a casa de Deus está programada para ser demolida? Quando ouvimos falar de guerras e rumores de guerras, existem duas coisas que podemos concluir. Primeiro, esta era, este presente momento, não é o melhor dos momentos, não é o momento mais seguro para construirmos a nossa casa, a nossa fundação. E em segundo lugar, nós estamos caminhando para uma regeneração, porque é após as dores do parto que vem o novo nascimento. E somente a Nova Jerusalém pode então proporcionar para nós a segurança que nós tanto almejamos.